Sabe aquela ideia de que, para encontrar a verdade, a gente primeiro precisa ficar um pouco perturbado para só depois se maravilhar? Pois é. Hoje a gente vai aplicar essa jornada a uma coisa que usamos todo santo dia, mas que no fundo a gente mal entende: o dinheiro. E com a ajuda do livro Graças a Deus pelo Bitcoin, vamos descobrir que essa história de economia é, na verdade, uma questão profundamente espiritual. E a nossa busca começa exatamente aqui, com uma parábola que tem milhares de anos. Dois homens, duas casas. A grande diferença? A fundação. O livro já chega dizendo que isso não é só uma historinha moral, não. É a chave para entender toda a nossa economia. O que é que está sustentando o nosso dinheiro? É rocha ou é areia? Essa parábola já joga um desafio na nossa cara. Tanto na vida quanto nas finanças, as tempestades vão vir. Não tem como escapar. Crise, inflação, instabilidade. A questão nunca foi se a tempestade viria, mas sim se a nossa fundação, a tal da rocha, vai aguentar o tranco. E aí, essa busca toda nos leva para a primeira pergunta, a mais básica de todas. E olha, talvez a que a gente mais ignore. Afinal de contas, o que é dinheiro? Porque pensa bem, antes de construir qualquer coisa em cima dele, a gente precisa entender o que ele é na sua essência. E é aqui que a busca fica mais profunda. O livro defende uma ideia que parece radical. Dinheiro não é uma ferramenta neutra, de jeito nenhum. Ele é uma força espiritual. Pensa só. Ele dita como a gente confia um no outro, como a gente colabora e, no fim das contas, a quem ou ao que a gente dedica a nossa vida. Isso nos coloca numa encruzilhada espiritual, uma escolha que define absolutamente tudo. A gente vai seguir ao Criador, a fonte de todo o valor, ou a gente vai idolatrar a criação, ou seja, o próprio dinheiro. É a tentação mais antiga que existe. Amar o presente e esquecer completamente de quem deu o presente. O aviso é super claro e vale para qualquer época. Não dá para servir a dois senhores. Uma hora, a nossa lealdade vai ser colocada à prova. E essa escolha que a gente faz define a moralidade de todo um sistema econômico. Para a gente entender de verdade a crítica que o livro faz, a gente precisa voltar para o básico do básico. Só existem duas maneiras de se conseguir alguma coisa no mundo. E a diferença entre elas é a mesma diferença que existe entre criar e destruir. De um lado, tem o trabalho, que é um ato de criação, quase divino, que reflete a imagem do próprio Criador em nós. É plantar, construir, servir. É adicionar valor ao mundo. E do outro lado, tem o roubo, que é um ato de pura destruição. Ele não cria nada, ele só tira, quebrando a confiança e desfazendo a comunidade. O mandamento bíblico é reto e direto. Tem que transformar essa energia de pegar na energia de fazer. É um chamado para a gente ser produtor, para deixar o mundo um lugar melhor do que a gente encontrou. Essa é a base de uma economia justa, né? E é exatamente aqui que a nossa busca encontra algo perturbador. É agora que a verdade começa a incomodar. E se o roubo, essa força destrutiva, não for só um ato isolado de um criminoso, mas algo que foi embutido dentro do próprio sistema do nosso dinheiro? Pois é, se prepara. Essa prática antiga, o tal do rebaixamento, não é nada mais, nada menos do que falsificação com o carimbo do Estado. É roubar, em segredo, o valor do trabalho e da poupança de todo mundo. É uma traição gigantesca da confiança pública. E esse é o ponto-chave, a virada de chave. O livro não vê isso como um detalhezinho técnico de economia. É um imposto invisível. Uma forma bem disfarçada que os governantes arrumaram de tirar a riqueza do povo sem precisar pedir permissão. Falando português claro, é roubo em escala industrial. E olha só a história se desenrolando bem na nossa frente. O Império Romano, século após século, foi dissolvendo o valor da sua própria moeda, derretendo a poupança de gerações inteiras. Isso não é teoria, gente, é fato histórico. A corrupção do dinheiro leva à ruína. E aqui está a tal da perturbação. É aquele choque, aquele soco no estômago de perceber que a fundação que sempre nos disseram ser de rocha, na verdade, sempre foi areia. O sistema em que a gente confia o nosso futuro foi construído em cima de uma mentira histórica. Mas calma. Como diz a sabedoria antiga, é só quando a gente fica perturbado pela verdade que a gente consegue finalmente se maravilhar com a solução. Depois de ver a fundação de areia, o livro nos mostra como é a rocha de verdade. Vamos descobrir agora os princípios eternos de um dinheiro justo. E aqui estão eles, os pilares da rocha.
E não são regras inventadas, não. São propriedades lógicas que garantem que o dinheiro sirva ao povo de forma justa, protegendo o valor do trabalho contra a manipulação e roubo. Cada um desses pilares é como se fosse um muro contra a corrupção. E aqui vem a grande revelação. Essas propriedades não são só sobre eficiência econômica, elas são sobre justiça. A Bíblia condena balanças falsas e um dinheiro que pode ser manipulado e impresso do nada é a maior balança falsa que existe. Dinheiro honesto é uma questão de moralidade. Ponto. E de todas essas propriedades, a escassez é a rainha. Ela é a âncora que não deixa o navio ser levado pela maré da manipulação. Pensa comigo. Se algo pode ser criado do nada, infinitamente, sem custo nenhum, como é que isso vai ter valor duradouro? Não tem como. A escassez é o que torna o dinheiro incorruptível. E com isso, a gente volta para a parábola lá do começo. O tal do dinheiro duro, ancorado na escassez, é a rocha que protege o valor do nosso trabalho no meio da tempestade. Já o dinheiro fácil, que é criado do nada, é a areia, que vai embora na primeira onda de inflação. No fim das contas, o teste de moralidade de um dinheiro é bem simples. Ele torna mais fácil trabalhar e criar valor, ou ele torna mais fácil roubar e desvalorizar o trabalho alheio? A resposta para essa pergunta define o destino de uma sociedade inteira. Essa nossa jornada toda parece um espelho perfeito daquela sabedoria antiga, não acha? A gente começou buscando, depois a gente ficou profundamente perturbado com a corrupção que encontrou bem no coração do sistema, e agora a gente chega no maravilhamento, naquela clareza que até ofusca de ver que uma base sólida e justa é sim possível. É a luz no fim do túnel. E assim, depois de toda essa viagem, a pergunta final não é para o sistema, nem para os governos, é para cada um de nós. Olhando para o nosso trabalho, para as nossas economias, para o nosso futuro, o nosso dinheiro está construído sobre a rocha ou sobre a areia?